Lechaim, Lechaim, mais uma vez agradecendo vocês por acompanhar o nosso programa. No programa de hoje eu tenho a honra e o prazer de ter um amigo, o Alexandre Schutt, multimídia, faz muitas movimentações, muitas ações, independente de ser acupunturista, terapeuta holístico, que eu sei que você já tem um grande tempo nisso, e se importa com a nossa vida, com a vida de São Paulo, do Brasil e do mundo, porque é um trabalho que você faz, que você está ajudando a todos, né? O Alexandre tem uma organização, um instituto, que cuida das árvores. E isso, óbvio, logicamente, tem um impacto no nosso meio ambiente. Como é que começou esse teu interesse? Como começou esse teu trabalho? Bem, obrigado por ter me chamado. Oi para todo mundo. Eu comecei o movimento quando eu fui trabalhar num kibbutz em 1985. Eu não tinha noções de campo nem de jardinagem, comecei a estudar e na hora que eu saía do kibbutz, do campo, para ir para a cidade, eu comecei a observar os gotejamentos, os canos de gotejamento nas cidades. E comecei a ver toda uma mobilização. Que é a irrigação, né? A irrigação, se faz muito, chama Tiftuf, né? Por gotejamento, que é uma das tecnologias desenvolvidas em Israel para a agricultura, divulgada no mundo inteiro. No mundo inteiro, legal. Muito forte isso, porque vai precisamente o que precisa e a árvore cresce muito melhor do que encher de água. Sim. Né? E água não se desperdiça a água. Não se desperdiça. E eu tive uma experiência pessoal que eu sempre relatei desde quando eu voltei para o Brasil a primeira vez, que eu fui tirar canos de irrigação do campo e estava tão preso que eu não conseguia tirar e comecei a cavocar. Eu cavoquei quase 50 centímetros, assim, e na hora que começou a soltar, eu comecei a ver areia. E aí eu comecei a falar, nossa, eu estou em cima do deserto. Aí eu falei, claro, eu estou aqui no sul de Israel, eu estou no deserto. E aí eu comecei a observar... Que kibbutz era? O kibbutz era Bror Heil, naquela lá. Já era o segundo que eu estava. Muito brasileiro lá, né? É um local interessante. Eu não sei como é que está hoje, né? Assim, na época era bastante brasileiro. Muito brasileiro, muita festa, muito trabalho ao mesmo tempo. Bem, e aí, a partir daquele momento, eu comecei a ver, eu falei, nossa, a força do ser humano, né? As pessoas se juntam e conseguem realizar alguma coisa. E aí meus olhos começaram a ficar mais atentos a cada detalhe em todas as cidades de Israel. Aí eu volto para o Brasil, passei um ano e pouco lá, volto para o Brasil em 85 e comecei a ver que não tinha isso. 86, né? Eu vi que não tinha isso no Brasil, eu vi que não tinha unidade, não tinha esse mutirão, não tinha essa força em conjunto. E aí uma hora eu escrevi uma carta falando mal do Memorial da América Latina, que é aqui o vizinho da gente, que era só cimento, estava sendo inaugurado. Escrevi uma carta para a Veja e o editor falou, mas por quê? Porque São Paulo precisa de árvores e ninguém faz nada, só põe cimento e eu planto árvores na cidade. Ele falou, você planta árvores? Eu já faço uns plantios, eu plantava sozinho, né? Aí nisso ele falou, então eu vou fazer um artigo com você. E a partir dali começou, eu entrei num mundo que eu não tinha noção, que é um mundo, queira ou não queira, é um mundo político, né? Por mais que até agora, de lá para cá, eu não me filiei a nenhum partido, mas sempre mantive uma posição de saúde pública, eu comecei a ver que precisava de aprendizado de articulações para conseguir realizar os projetos. Sim, mas a movimentação sua em relação ao plantio, como você falou que identificou em primeiro lugar em Israel com a irrigação, foi pela consciência ecológica, pelo que isso traz para o meio ambiente, ou fazer essa ação virar uma unidade de movimento comunitário? Eu não sei te responder exatamente. Eu sei que eu fiquei muito mexido com o que eu vi lá. E eu senti a diferença. A diferença é brutal. Um país pequenininho com um nível, jovem ainda, né, um nível de consciência ambiental e de ações em todos os segmentos, do primeiro setor, segundo, terceiro, seja empresa, governo e população, escolas.
você via todo mundo cuidando, e chega aqui não tinha nada disso. Ó, nós temos uma tive um instituição choque que é o KKL, térmico. que tem mais de 100 anos, que já falava em plantio e ecologia. O Keren Kayemet, né, ele, inclusive essa semana eu estou para encontrar o presidente. O Keren Kayemet, ele é uma instituição visionária que conseguiu arrecadar fundos para fazer terras, trazer vida às terras mortas, né? Então, desertos, pântanos, eles trouxeram vida. E quando você faz um plantio de reflorestamento, seja floresta rural ou floresta urbana, você cria condições de habitar. Então, eles estavam um pouco lá na frente em relação ao resto, né? Aliás, lembrando, ele citou o KKL e o presidente do KKL, queria mandar meu abraço e parabenizar Eduardo Elcobi por ter assumido o KKL. Teve um jantar no França na semana passada, esse aqui é dia 25 de agosto, no França, com grandes representantes de fora, do KKL Mundial. Então, um grande abraço para o Eduardo Elcobi. Parabéns, tenho certeza que você vai fazer uma grande presidência, uma grande gestão, como tudo que você faz para a comunidade. Já está na parte do Departamento de Comunicação da Hebraica. Um grande abraço e parabéns. Se você for encontrar com ele, tenho certeza que vai sair uma coisa bacana. Eu fui convidado em 96 pelo Keren Kayemet de Israel. Aí eles me mostraram todos os viveiros, plantios, trabalhos, onde era a linha verde, qual era a política, quais eram as necessidades, desafios, o que ele já tinha implementado, tecnologia. E fora os plantios que eu também plantei algumas lá. Mas assim, eu acho que eu plantei umas 20 árvores nessa última vez. Isso te ajudou a... Você vai fomentando. Só que eu acabei tendo essas experiências, tive a sorte, né? Eu acho que eu tenho a sorte de ter vivenciado no Japão isso, na Suíça, na França, na Inglaterra, na Itália. Você junta todas essas experiências e Itália traz para o Brasil. eu plantei muito, na Toscana eu plantei muitas árvores. E sempre com alguma... Sempre com alguém da população. Ou alguma ONG, alguma parceria... Não precisa ser ONG. Não. Por exemplo, no Egito eu plantei com hotel. No Peru eu plantei com hotel. Na Bolívia eu plantei com alguns jovens da região. Mas que já fazem isso normalmente. Ou eu ensino. Então, é isso que eu queria saber. Você se juntou a alguém que já tinha iniciativa ou foi uma iniciativa sua lá nesses locais? Não, esses locais foram minhas. Com exceção de Nova York. Nova York tem um programa da Bette Midler, essa atriz, uma atriz também da comunidade, que ela criou 1 Million Trees. Então, é um programa que inicialmente foi para Nova York. Ela começou a falar, em Nova York dá para plantar mais de 1 milhão de árvores, tem muitas áreas aqui, tem que mudar a temperatura, fazer uma floresta urbana, ela entendeu o conceito. Então ela chegou ao prefeito, falou, eles criaram um movimento, 1 Million Trees, e que já se espalhou para outras cidades. Então tem outras cidades nos Estados Unidos que recebem 500 mil, ou seja, 500 mil, que o objetivo é chegar, dependendo da cidade, a 500 mil árvores, outra 2 milhões de árvores. E aí eu entrei no projeto. O que eu fiz? Eu dei consultoria, eu dei palestra, eu falei sobre semiótica, sobre educação ambiental, sobre necessidade do poder público incentivar a educação ambiental, porque não adianta falar, está acabando o mundo, está tendo problemas de aquecimento global, e não ensinar a população, desde os líderes que tomam decisão, as crianças também, né? E depois eu fui para New Jersey. Em New Jersey, aí eu me ofereci, aí eu criei o projeto, né? Fui lá fazer um trabalho também de plantios. Mas em Nova York foi o único local, Nova York e Israel, foram os únicos locais que já existem um projeto, e aí eu fui só como a convite, né? E é muito interessante, eu plantei em 15 países, estou com quase 2 milhões de árvores plantadas, muito no Brasil, a maioria são... 2 milhões? 2 milhões. Eu tenho regiões que são maciços verdes enormes, com outros maciços que a gente pegou em fazendas e criou corredores, que juntou um maciço, ou seja, uma floresta com outra. Que estavam afastadas. E a tendência é atrofiar. Quando você tem uma ilha, ou seja, um maciço aqui, e tudo aqui é campo de agricultura, as árvores, quando caem para fora, eles tiram. E quando caem para dentro, elas vão atrofiando. Então, passa-se 15 anos, a floresta diminui. Sozinho. Diminui, e vira um deserto. Então, para não diminuir, o que a gente faz? A gente cria
corredores ecológicos. Então, isso o governo do estado de São Paulo está fazendo, a prefeitura do município de São Paulo está fazendo. A gente participou agora também numa visão mais internacional, né? Visão mais global. A gente participou do C40, que teve agora, que é o C40, onde tinham 56 municípios de grande porte, ou seja, mega cidades, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Los Angeles, Paris, Londres, Nova York, Tóquio, Pequim, Seul, ou seja, e estavam os prefeitos e representantes, né? E a gente ficava trocando figurinha de como implementar projetos sustentáveis para as cidades. Então, aqui em São Paulo, que a gente tem o Eduardo Jorge, que eu sou atualmente um dos funcionários dele, né, da Secretaria. Secretaria do Verde. Eu fui convidado para trabalhar, eu sou coordenador de educação, de arborização, eu era de educação ambiental, agora eu sou de arborização e mantenho o trabalho de educação ambiental focado para arborização. E então, nesse encontro, a gente tinha assim, como implementar transportes que não poluem, mais bicicletas, mais bicicleta elétrica, mais carro elétrico, metrô, estacionamento, educação para a população, para que eles saibam usar esses transportes, áreas de drenagem, porque tem locais que inundam. Então, foi criado, já no outro encontro, a necessidade de criar corredores permeáveis. Como é que você faz isso? Tem que tirar o piso e trocar? A questão é assim, você precisa aqui em São Paulo... Por um piso argiloso. Vou falar de São Paulo. Tá. São Paulo, 70%, 80% é argila. Então, você tem que retirar o cimento, o concreto. Aí você encontra um outro concreto de uma outra obra, de uma outra gestão. Prefeitura passada. Uma outra prefeitura que passou. E você encontra paralelepípedo, vai tirando. Às vezes você tira camadas, isso assim. Para chegar... Para isso, você precisa de um maquinário pesado. Então, não é o Departamento de Secretaria do Verde. Aí eu articulo para que seja... De obras. Secretaria de Obras, exatamente. Mas aí você faz um trabalho de parceria. A gente faz em parceria. Eu fiz agora... Mas tem que trocar o piso, tem que pôr um piso argiloso. Não, você tira isso, aí você coloca uma terra misturado com areia para não ficar argiloso, né? Para poder ficar permeável. Para que seja permeável, e aí você coloca uma camada de grama para que a raiz, dependendo da grama, se é grama amendoim, a raiz ela é mais profunda. Então, toda vez que chove, a água já desce e é absorvida. O certo seria as calçadas terem uma faixa de grama. O certo não ser toda de piso. Hoje eu estava com o Sindicato dos Construtores do Brasil. Eu estou fazendo um trabalho em parceria com eles. A gente vai começar a plantar em uns bairros e tudo mais e fazer um trabalho de educação ambiental. E aí ela falou disso. Aí eu falei que eu fui dar palestra em New Jersey. Eu fiquei com tanta vergonha porque... Lá é tão legal, é tudo permeável, é tudo grama, tudo assim, árvores muito bem cuidadas, quando planta é muito bem. O que eles não têm é um trabalho de semiótica e educação ambiental. Então eu pude dar consultoria e pude mobilizar, fazer o mutirão. E o Jersey já foi concebida assim ou ela teve que fazer uma reforma e um trabalho depois? Uma parte de New Jersey ainda precisa, que é mais próximo ao aeroporto. Aquela parte lá precisa ser reformulada, tá muito feio, muito cinza. A parte residencial é coisa de 40, 50 anos, foi uma reformulação que eles fizeram. Também é o que eu te falei, assim, tanto em Israel, nos Estados Unidos e um pouquinho só no Japão, mas principalmente Israel e Estados Unidos, deu para ver já um conceito de arborização muito bom. Na França, eles têm as árvores classificadas. Em Londres também, elas são classificadas. Então, você vai com um chip, eles perfuram a árvore, colocam um chip que é identificado, e aí fala, essa árvore é número tal. Aí quando foi plantada? Foi plantada há 100 anos atrás, cuidada, passou por uma peste, não sei o que, passou por uma enfermidade tal, foi cuidada com tal remédio, não sei o que, por tal responsável, tudo. A gente está tentando implementar isso em São Paulo e oxalá que isso aconteça em breve. Tem uns 15 ou 20 profissionais só focados nisso, de preparar a cidade para poder catalogar as árvores. Olha, nós estamos aqui com o Alexandre Schutt, não é para qualquer um, 2 milhões de árvores plantadas, essa experiência não só
em São Paulo como em vários países, em várias cidades do mundo inteiro. A gente vai continuar com esse assunto que interessa para todo mundo, que é ecologia, que é meio ambiente, e é um trabalho de um membro da nossa comunidade que é importante, que já vem fazendo há anos. E nós vamos dar uma paradinha para dar um pouquinho de risada no humor judaico, e a gente volta aqui com o Alexandre Schutt. Vamos rir um pouco.